Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Demônio tem nome? Será se o nome deles são estes nomes que são mencionados em algumas igrejas evangélicas, principalmente pentecostal e neopentecostal? Eles, quando vão expulsar demônios, tem alguns que dizem o nome daquele demônio. Eu já vi isso. Por exemplo, tem algumas igrejas pentecostal e neopentecostal. E será se o nome citado por eles são os mesmos das entidades de religiões afros aqui no Brasil? Nesse caso, essas igrejas estão associando, eles associam as entidades dessas religiões afros com demônios. E esses nomes que eles citam é os mesmos citados nas religiões afros. E lá são entidades, né? E já no caso na igreja, aqueles mesmos nomes eles associam a demônios do mal. Nessas religiões afros tem vários nomes de entidades. E essas igrejas, e algumas igrejas, citam os nomes destas entidades como sendo demônios. E cada nome tem uma função maligna, ou seja, cada espírito desse tem uma função específica, como Pombagira é um espírito da sensualidade que leva pessoas ao pecado sexual. Exu tem vários Exus, e tem o Exu da morte. Zé Pilintra, vício, tranca-rua, fecha o caminho das pessoas. E tem até Exu Mirim, que perturba crianças. Mas será se existe respaldo bíblico para isso? Porque eles adotaram os nomes de entidades de religiões afros e associam isso a demônios. Existe fundamento bíblico para isso? A Bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver agora. Tudo tem que ter base bíblica, tudo tem que ter fundamento bíblico. E eu vi até revelações em igreja, há muitos anos atrás, que eles revelavam o nome do demônio que estava perturbando a pessoa, que é o mesmo nome dessas entidades de religiões afros. Então, será se demônio tem nome? Eu não vou associar nesse vídeo aqui as entidades de religiões afros a demônios, pois eu não vejo respaldo bíblico. Se eu fizer isso, eu estarei seguindo a linha de algumas igrejas por aí. Então eu não vou associar, porque eu não tenho fundamento bíblico para isso. Embora a Bíblia nunca mencionou o nome de demônio nenhum, mas, no meu ver, podemos acreditar que sim, que demônios pelo menos tinham nome, pois eles eram seres celestiais, moravam no céu. E a Bíblia cita o nome de alguns, como Miguel, o arcanjo, Gabriel, o anjo que anunciou o nascimento de João Batista, Lucas 1, verso 19. O anjo caído mais conhecido é chamado de Satanás e Diabo. Satanás significa adversário e diabo, acusador. A Bíblia não menciona o nome original do diabo. Satanás e diabo são apenas adjetivos, nomes ou nomes emprestados de mitologias, como dragão. Então, entre os muitos adjetivos atribuídos ao diabo, os mais usados na Bíblia é diabo e Satanás. No Apocalipse, também é chamado de dragão, antiga serpente. O nome Lúcifer significa portador de luz. Esse nome se encontra apenas em algumas traduções da Bíblia. Por exemplo, a Vulgata Latina, tradução do grego para o latim. É uma tradução muito antiga, feita por Jerônimo. E hoje, nos dias atuais, ela se encontra o nome Lúcifer na tradução Almeida Corrigida e Fiel, ACF. Em Isaías 14, verso 12, está escrito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então estrela da manhã foi substituído
por Lúcifer. É assim que se encontra nas traduções de hoje, estrela da manhã. Estrela da manhã foi substituído por Lúcifer, que significa portador de luz, uma referência ao planeta Vênus. A Bíblia nunca chamou o diabo e demônios por nome. Então entendemos que eles perderam a identidade para com Deus. Todo aquele que for salvo terá um novo nome no céu. Hoje temos um nome escrito no livro da vida. Aquele que morrer perdido não terá seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, verso 15 diz que aquele que o nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A pessoa que se desviar da palavra terá seu nome riscado. Êxodo 32, verso 32, Moisés pediu para que Deus riscasse o nome dele do livro. E Deus disse: aquele que pecar contra mim, esse riscarei. Aquele que não se desviar de maneira nenhuma terá seu nome riscado. Apocalipse 3, verso 5. Todo salvo tem seu nome escrito no livro da vida. E na eternidade terá um novo nome, um nome eterno dado por Deus. Podemos entender que só tem nome seres celestiais. Os anjos caídos não têm mais nome, não são chamados pelo nome. E as pessoas que forem para o céu terá um novo nome, conforme diz no Apocalipse. E os perdidos não terão um novo nome na eternidade. Tanto o diabo como os anjos caídos, que são chamados de demônios, estes seres perderão a identidade com Deus, ou já perderam a identidade com Deus, porque o destino de Satanás e dos demônios já estão selado. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. E os demônios também. O destino deles já está selado, que é o lago de fogo. Mateus 25, 41, Jesus disse que dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus fez o inferno, o lago de fogo, o Geena, para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que viverem no pecado vão herdar o mesmo fim que o diabo e seus anjos. Apocalipse 20, verso 10, lá diz que no final do reino milenar, Satanás será lançado no lago de fogo, onde passará a eternidade. Então o destino do diabo e dos demônios já está selado, não tem mais volta, já está julgado. Da mesma forma, aqueles que morrem perdidos. Hebreus 9, verso 27 diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Quem morre perdido é um caminho sem volta. Não tem purgatório, não adianta missa do sétimo dia, não adianta rezar no caixão, que se morreu perdido, não tem mais volta. Então podemos dizer que Satanás e os demônios, eles perderam a identidade com Deus, e talvez por isso a Bíblia não cita seus nomes. Semelhantemente, todos os ímpios perderão sua identidade com Deus na eternidade. Se apresentarão no dia do juízo final perante Cristo como um desconhecido. Mateus 7, verso 23, Jesus disse que muitos vão se justificar naquele dia, e ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desconhecido. O pecador vai se apresentar no dia do juízo como um desconhecido perante Deus. Os salvos têm seus nomes escritos no livro da vida, e permanecerão escritos e nunca serão apagados. Assim que chegarem no céu, receberão um novo nome. Nunca perderão a identidade com Deus. Jesus disse: conheço as minhas ovelhas. João 10, verso 14. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus conhece os que são seus. Então podemos entender que demônio não tem nome. E o nome que essas igrejas que expulsam demônios citam, não sou contra expulsar demônio. Os nomes que eles citam
são nomes pegos de religiões afros, né? Porque a Bíblia nunca citou nome de demônio nenhum. É isso aí então. Dá um joinha aí se você gostou. E se não é inscrito ainda, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E até o próximo.